Olá, seja bem-vindo à GMX. Meu nome é André Uchoa, sou professor de Direito Administrativo e na aula de hoje vamos abordar o tema Poder de Polícia Administrativa do Estado. Esse é um tema que frequenta os exames da ordem com uma certa rotina e por isso vamos destacar alguns pontos principais para a sua prova. O Poder de Polícia Administrativa do Estado é uma das formas do Estado intervir na liberdade pública. É uma das formas do Estado intervir nos direitos e garantias individuais. Sabemos que, de acordo com o artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias individuais são assegurados a todos os que estejam sob a égide da Constituição Federal, garantindo direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Sabemos também que esses direitos não são absolutos, eles são relativos. E em alguns momentos o Estado vai intervir para restringir esses direitos. Obviamente, isso tem o fim de satisfazer o interesse público, de satisfazer a vida em sociedade. E o instituto que permite ao Estado a intervenção dessas liberdades públicas, restringindo-as, é exatamente o poder de polícia administrativa. O poder de polícia administrativa ele está disciplinado no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E aí você poderia estar se perguntando, ora André, se a matéria é de direito administrativo, por que o conceito de poder de polícia administrativa está no artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional? Isso se dá em virtude de o regular exercício do poder de polícia administrativa do Estado ser fato gerador de um tributo, que é a taxa, de acordo com o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Por isso que a definição de poder de polícia administrativa do Estado está disciplinada no Código Tributário Nacional. Desta forma, qual seria então o conceito do poder de polícia administrativa do Estado? Anote, poder de polícia administrativa é uma atividade da administração pública que, disciplinando, que limitando direito ou interesse, regula a prática de um ato ou uma abstenção de fato, visando com isso a satisfação do interesse público. Então, como o conceito nos apresenta, o poder de polícia, ele restringe liberdades públicas, ele limita liberdades públicas. Eventualmente, o administrado, o cidadão, tem o direito de exercer sua liberdade profissional. A Constituição diz no artigo 5º, inciso 13, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, nos termos da lei. Entretanto, esse direito de liberdade não é pleno, não é amplo e irrestrito. Haverá normas de polícia administrativa que exigirão a licença para o exercício da atividade profissional. E quando o poder público, então, exige o licenciamento, a licença para o exercício da atividade profissional, como, por exemplo, a licença para exercer a profissão de advogado, licença para exercer a profissão de engenheiro, de médico, ele está restringindo a liberdade de exercício de profissão, a partir do momento que ele traduz a necessidade de um consentimento estatal para que ele possa exercer aquela atividade profissional. O Estado tem de se assegurar se aquele profissional tem condições técnicas de exercer aquela profissão, sob pena de fazer perigar a vida em sociedade. Imagine o exercício da medicina sem que o médico fosse licenciado para exercer. O quanto seria arriscado essa atividade para a sociedade. Por isso o Estado controla o exercício da atividade profissional através de licença. Isso é manifestação do poder de polícia administrativa do Estado. Repare bem, o poder de polícia administrativa, então, ele é dividido em 4 fases. E essas 4 fases são cobradas em provas de concurso. Quais são as 4 fases que compõem o poder de polícia administrativa do Estado? A ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia administrativa. Essas 4 fases juntas formam aquilo que a doutrina chama de ciclo de polícia administrativa, formadas pela ordem de polícia, consentimento de polícia,
fiscalização de polícia e sanção de polícia administrativa. Repare bem, o que representa cada uma dessas fases? A ordem de polícia são os comandos legais, são as leis, os atos administrativos normativos, que eventualmente venham a restringir direitos à liberdade, direitos à propriedade. Nós temos, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Ele restringe o direito de liberdade quando, por exemplo, ele exige que para dirigir um veículo automotor haja necessidade que o cidadão possua licença, que é a sua carteira nacional de habilitação. Exercer a atividade de dirigir um veículo automotor não é livre e restrita a uma norma oriunda do Estado, o Código de Trânsito Brasileiro, uma lei que limita a liberdade de dirigir veículo automotor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, proíbe a venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos. O ECA, uma lei que restringe a liberdade econômica. A partir do momento que o empresário não pode vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Então essa é a primeira fase do poder de polícia, a ordem de polícia administrativa. A segunda fase, como falei, é o consentimento de polícia administrativa. No consentimento de polícia, toda vez que o particular, que o administrado, que o cidadão queira desempenhar uma atividade que faz perigar a vida em sociedade, que faz colocar em risco a vida em sociedade, para que ele a exerça, ele vai ter de contar com o consentimento do Estado. E o Estado irá consenti-lo ou não através dos atos de licença e autorização. Autorização para porte legal de arma de fogo, licença para o exercício de uma profissão, são exemplos do poder de polícia na fase de consentimento. Então, a segunda fase do poder de polícia de consentimento. Na terceira fase, como já falei, temos a fiscalização de polícia administrativa. O que seria, André, a fiscalização de polícia administrativa? São os atos materiais praticados pela administração pública através de seus órgãos e agentes para que haja a verificação se a ordem de polícia está sendo cumprida pelo seu destinatário, pelos cidadãos. Então, a polícia militar realiza uma blitz e para veículos e solicita a apresentação da licença para dirigir veículo automotor. Essa é uma atividade fiscalizatória. E se eventualmente o órgão público perceber que o particular está exercendo a atividade sem a devida licença, como determina a ordem de polícia, será aplicada a sanção de polícia administrativa, a aplicação de uma multa de trânsito, a apreensão do veículo, a retenção do veículo, considerando que a ordem de polícia foi descumprida. Então, a sanção de polícia é a aplicação da penalidade administrativa pelo descumprimento da ordem. Desta maneira, então, acabei de mostrar a você as 4 fases do poder de polícia. Então, se na prova ele perguntar, candidato, quais são as 4 fases que compõem o poder de polícia? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia administrativa e sanção de polícia administrativa. Essas 4 fases juntas formam aquilo que a doutrina chama de ciclo de polícia administrativa. Então, nesse encontro, nós conceituamos o poder de polícia e examinamos quais são as fases que compõem o poder de polícia administrativa. Tema importantíssimo nas questões de prova de direito administrativo, tanto na primeira fase do exame de ordem, quanto na segunda fase. Então fica aqui essa dica de abordagem, para que você tenha conhecimento acerca desse tema, para que logre êxito em acertar as questões que envolvam esse tipo de pergunta. Agradeço a atenção e te espero numa próxima oportunidade. Obrigado e até lá.